Tá. Então, eu notei que vocês ficaram com dúvidas, né, com relação ao relatório e tal, e a própria questão da aula. Então, voltando aqui, só para mostrar para vocês, como aparece para mim no Siga, não sei se vocês já tiveram acesso a esses bastidores aqui, tenho 16 pessoas que mandaram para mim, né, que é o que estava acompanhando a aula, e acho que mais alguns que pegaram do online. Então, aqui aparece o nome e aqui vai estar para eu corrigir e aqui para enviar mensagem e aqui efetivamente para baixar o relatório. E eu posso baixar todos de uma vez, ele zipa, manda zipado, uma pasta zipada com todos os relatórios, né? Eu percebi que vocês ficaram com dúvidas porque a gente está chamando de relatório, mas na verdade não é exatamente um relatório nos moldes que a gente está acostumado a fazer o relatório, né? Mas é mais para colocar os pontos principais daquilo que foi abordado na aula. E por que que eu optei por fazer isso, né? É mais para consolidar a questão da atividade, porque essas aulas estão sendo demonstrativas, né? O relatório ele tem um peso maior quando ele vem acompanhado efetivamente de vocês estarem fazendo a prática. Então é a visão que eu tenho, mas para que vocês não percam a informação que é relevante. Nesse caso, voltando aqui para o que a gente fez na área de trabalho, cadê os documentos? Tá. Então eu volto aqui para a turma principal e a gente tinha deixado aqui a tabela, né? Então fazendo aqui o download, puxando aqui da tabela. Enquanto ele está abrindo aqui. Deixa eu voltar para cá. Estou compartilhando a tela aqui com vocês. Vou procurar entrar no modo Ué, cadê o modo tela cheia? Eu tinha o modo tela cheia fácil aqui, agora não sei porque ele não quer, não tá com vontade. Bom, pessoal, pode interromper a qualquer momento que vocês acharem necessário, tá bom? Então, tô compartilhando aqui a tela, né? Aí eu volto aqui, deixa eu parar minha webcam, ficar a tela aqui. Tirar o bate-papo. Então, coisa mais esquisita, o negócio tava aqui. Bom, enfim, deve estar dando aí para vocês verem. Voltando aqui no Siga, como eu falei para vocês, eu baixei aqui os arquivos, né? E aqui na atividade onde vocês entregam para mim, como eu falei, aparece desse jeito. Quando eu clico aqui para avaliar, aparece o nome de vocês e aparece aqui para eu baixar, né, todos os arquivos, tudo bonitinho. E aí eu vi que vocês estavam, alguns mandaram e-mail, né, perguntaram. Eu coloquei até a data de hoje, 23h59. Então, eu vou aumentar um pouco, eu vou estender esse prazo aqui. Como eu coloco... deixa eu ativar aqui a edição, rapidamente. Alterar tarefa.
Eu vou aumentar o prazo aqui. Posso colocar até segunda, então? 28? Eu acho que sim, professor. Tá. Então vou pôr segunda 28. Vejam que aqui, ó, permitir novo envio, tá? Então eu permito, se vocês quiserem alterar, que pode mudar aquilo que vocês mandaram, se vocês achar que deve, depois dessa conversa aqui que a gente vai fazer. Ó, já está alterado aqui, tá bom? Então, voltando agora para a tabela, né? Então eu tinha disponibilizado aqui, ó, A, B, C, D, E, até o I, né? Qual que era a concentração que tinha, né? Então, qual que é essencialmente a diferença disso para o que está na apostila? A apostila, ela, voltando aqui um pouquinho para o que ela propõe, ela está trabalhando a lei de Lambert-Beer, em que ele relaciona a absorbância vezes a constante de proporcionalidade, ou coeficiente de extinção molar, que a gente também chama, o caminho óptico em centímetros e a concentração. E eu tinha falado para vocês que o caminho óptico ele fica em 1 centímetro, né? Ele foi padronizado para 1 centímetro. Então o valor dele vai ser 1. E aí, que é o B, né? O A é o coeficiente que você vai multiplicar, né? É expresso em mol por litro. A concentração vai ser expressa em mol por litro e a constante pode ser chamada de absorvidário coeficiente de extinção molar. Também vai ser em mol e cancela o centímetro. O que faz o coeficiente de extinção molar? Na verdade, ele vai dizer o seguinte: para cada substância, você vai ter uma concentração que vai ser a medida, a absorbância para aquela concentração, vai representar 1 mol daquela substância. Tá? E isso vai ser constante, porque é uma característica da substância. Mas nesse caso em particular, quando a gente faz a curva, né? E aí a gente está olhando aqui, a gente deu os valores de referência, tá? Então, como o coeficiente é o mesmo, não faz diferença. Você pode construir um gráfico a partir desses valores, tá? A diferença aqui é que ele manda fazer a varredura, tá? Você coloca a albumina, da mesma maneira que a gente usou a albumina. E aí os aminoácidos aromáticos, tirosina, fenilanina e triptofano, e também cistina, vão absorver no comprimento de onda da ultravioleta, tá? Então, quando você coloca no caminho óptico de 1 centímetro e faz essa aquisição, ele vai fazendo essa varredura, ele vai te dar em qual comprimento de onda a absorvância é máxima, ou o pico, que é o que está nesse vídeo aqui. Tá? Aí, uma vez que isso é determinado, ele manda construir uma curva, ele manda utilizar uma curva que já vai estar feita, né? E ele manda comparar com a concentração, e aí ele determina que o comprimento de onda seria 280 nanômetros, tá? E aí é o exercício que ele manda fazer. Só que a gente utilizou uma outra forma de fazer isso, que é não usar o ultravioleta. A gente usou um kit que faz absorção no espectro visível, que era aquela cor roxinha, né? Então, quando a gente faz isso, o valor é direto. Então, o que a gente pode fazer aqui, que é o que eu passei para vocês construírem a curva? Então, a primeira coisa, ele dá o comprimento de onda, foi 562 nanômetros, tá? Na própria apostila, tinha aqui o espectro visível. Ó, esse daqui é o espectro visível, né? Imagina que vocês estão conseguindo enxergar. Então, 562, aqui é 550, 562 está por aqui, né? Aí você fala, professor, mas eu estava vendo roxinho. Se eu estava vendo roxinho, veja, o roxinho não é o que está absorvendo, o roxinho é o que ele está refletindo.
né? Tá mandando de volta para a gente. Ele está absorvendo, então, na verdade, na faixa do amarelo, que está aqui, ó, 565, entre o verde e o amarelo, né? Finalzinho do verde, 565, e o começo do amarelo. É essa região que ele está absorvendo. Tá? Então não confundir a cor que a gente está enxergando com a faixa que está sendo absorvida, tá bom? Que mais? Então, construindo o gráfico. Vocês tiveram dúvida para construir o gráfico? Falem comigo aí, por favor. Professor, eu fiquei em dúvida nessa questão, porque assim, eu tô acompanhando, né, pela apostila, então eu não sei se precisava seguir o que estava na apostila e fazer o que o senhor tinha feito também no vídeo da aula passada, porque eu fiquei pensando como que faz para determinar o epsilon pelo que foi determinado na aula passada com o senhor, sendo que a gente não tinha uma concentração desconhecida. Aí eu fiquei pensando, será que só tem então que construir o gráfico com as informações que o senhor passou naquele arquivo do Excel? É exatamente isso, né? Porque para fazer o epsilon, tem que fazer a varredura para achar lá o pico máximo de absorvância, né? E aí, uma vez que você acha o pico máximo de absorvância, aí você determina pela concentração que você tem ali qual que seria o valor do epsilon. Tem que ser uma concentração conhecida, né? Para poder derivar esse epsilon. Ele é calculado, na verdade, quando você tem as concentrações conhecidas. Só que esse conceito acaba atrapalhando o outro, que é quando você constrói uma curva e a partir da curva você quer determinar uma amostra desconhecida. Entendeu? Eu acho que isso que acabou confundindo. Porque trabalha duas coisas que são diferentes. Uma é descobrir o coeficiente de extinção molar, e você faz isso utilizando uma varredura e uma concentração conhecida, né? Padronizado naquele caminho óptico de 1 centímetro e tudo mais. E a outra coisa é quando você quer fazer uma curva para ter pontos de referência, para derivar dele uma reta, né? Porque aí entra um pouco a parte matemática. Se eu construir a curva aqui e explicar, talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Pode ser? Tudo bem. Então vamos lá. Esses são os valores da curva e esse é o valor do branco, né? Que a gente sempre usa para calcular. Então, o que eu faço aqui? Eu faço que isso daqui é igual a esse valor menos a média do branco, tá? Aqui deixa eu só travar aqui. Não sei se vocês estão familiarizados que quando você coloca o cifrão, você trava, tá? Então quando você arrasta, ele continua dividindo pela mesma coisa. Então quando eu fizer aqui, eu tenho os meus pontos já subtraído o valor do branco, tá? Aí, Professor, oi, só uma dúvida. Essas duas colunas, a coluna 1 e 2, elas se referem. duplicata. Ah, tá. Mas então eu não tenho que somar elas duas e tirar uma média delas também. Eu faço isso para cada uma. Exato, média. Tá aqui, ó. Muito bem, faz a média, tá? Ah, tá, entendi. A gente está fazendo a média só porque a gente está fazendo no Excel, tá? Se eu uso outro programa, então vamos deixa eu colocar aqui para vocês o programa que a gente usa de fato. Pode ser alguns, mas esse daqui já é mais científico, que é o programa de plotar, né? O pessoal da área biomédica, biológicas, né, gosta bastante desse Prisma, GraphPad Prisma, que é o que eu uso também. O pessoal da área mais de exatas prefere usar o Origin, né? Então aqui eu vou criar um arquivo do tipo XY, mas aqui eu coloco que é em duplicata, tá vendo? Eu posso mudar esse valor de acordo com a minha leitura. Então eu quero colocar que é duplicata. Ele já abre a tabela dessa forma aqui. Eu posso colocar duplicata. Então nesse programa aqui, eu colocaria assim.
Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui o valor. E aqui eu colocaria os valores da concentração, que esses valores da concentração estavam aqui, né? 2, 1.500, 1.750, 500, 250, 125, 25. Então, 2.000, 1.500, 1.750, 500, 250, 125 e 25. Certo? Quando eu faço num programa já que é dedicado a isso, ele já me construiu o gráfico aqui. Tá vendo? Então, esse valor aqui é concentração. E esse valor aqui é absorvância em 512 nanômetros. Ficou mais profissional assim, né? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Uhum. Então, assim fica mais profissional. Só que como vocês não têm acesso a esses programas, o que a gente faz no Excel? A gente faz a média, que também funciona, e da mesma forma, coloca aqui os valores da concentração que é conhecido. Tá? No Excel, a gente faz isso daqui. Aqui é a absorbância. E aqui a gente usa esse símbolo, não sei se vocês já viram, para concentração. Aí, eu seleciono os dois e uso aquele inserir gráfico dinâmico. Ai, que bonitinho, mas não é o que eu quero não. Aqui de dispersão, tá vendo? Vou colocar sem a linha para ficar igual o outro. Ó. Então, apesar de esse gráfico aqui tá num programa profissional, ele já faz a média dos pontos e coloca aqui, ele não ficou diferente do Excel, tá vendo? Se eu colocar na mesma escala, inclusive, vai ficar igualzinho. Então aqui tá indo até 1.800 e aqui até 2.500. 2.500, então eu só mudaria aqui para 1.8. Ó, fica bem parecido. Então, quer dizer, dá na mesma, né? Aí, o que chama a atenção, né? Como eu falei para vocês, tem que dar uma reta, né? Esse ponto aqui, ou olhando aqui no Excel, ele parece estar fora ou ele parece estar pertencendo a uma reta? Ó, alguém fala comigo, hein? Na aula passada, o senhor falou que ele era o ponto que estava fora. E o zero também, o inicial. Só que eu acho que o senhor não colocou o inicial. Eu nem coloquei o zero dessa vez para não atrapalhar. Porque aí, ó, quando você clica num pontinho aqui, você clica com o direito, você adiciona a linha de tendência. E aí, quando eu adiciono a linha de tendência, eu posso pedir se ele define a intersecção passando pelo zero, mas eu não quero fazer isso, tá? Exibir a equação e exibir o R quadrado, tá? Que tá aqui, inclusive. Beleza, já tá. Então, uma coisa que eu tinha falado para vocês... Vou botar aqui um negócio que dê para enxergar, né? Ó. Oh, meu Deus. Ele deu a equação da reta, né? Ele vai dar a inclinação, vai ser uma reta do tipo y igual a x mais b. Só que esse ponto a gente percebe que ele está fora. O r quadrado, como eu estava falando para vocês, ele é um valor que remete ele é um indicador do valor preditivo.
Então, a partir do momento que eu coloco um valor que eu não conheço, ele vai me dizer qual é a concentração. Só que para esse valor preditivo ser bem alto, o R quadrado tem que estar próximo de 1. Como ele está 0,94, ele é baixo, ele está sendo 94% eficiente para dizer para mim, para acertar esse valor preditivo. No Excel, o mais fácil é você mudar um intervalo. Quando você seleciona o gráfico aqui, ó, você consegue baixar todo mundo. Eliminei aquele ponto, tá vendo? Já deu uma alteração aqui na minha reta. Mas ainda assim, a reta não está muito boa, né? Embora isso esteja refletindo mais a realidade. E por que a reta não está muito boa? Aí entra aquilo que eu falei para vocês, vai da diluição. Ela tem um valor preditivo maior para esses valores baixos aqui, eu acho. Mas depende de como você olha. Se você tirar os 2 pontos mais baixos, ela dá uma cara melhor. Mas não muda muito o R quadrado. Na verdade, ele não está atualizando o R quadrado, eu não sei porquê. Tá alterando muito pouco, né? Ah, não, tem algum bug aqui acontecendo, porque se eu voltar aqui pro meu amigo e falar, analisar linha de regressão, linha, ok, ele me dá aqui a reta e ele vai me dar a equação da reta, que vai dar parecida com aquela ali, ó, 06895, e aquele deu 0007, é porque ele não está seguindo mais casas, né? E aí, a vantagem desse cara aqui é que eu consigo, com um clique, excluir o valor e voltar aqui para minha reta e olhar para o meu valor. Mudando isso, o meu R quadrado vai para 9875, quando eu tiro aquele ponto que estava mais fora. No Excel, ele não atualizou, não sei porquê, né? Então, não sei o que está acontecendo aqui. Que ótimo. Vou fazer de novo, então. Não era para acontecer isso. Alguém pode dizer se teve esse problema de mudar os dados e não perceber nenhuma mudança? Eu ainda não fiz, então eu não posso falar nada. Tá. Porque ó, eu fiz de novo e aí o que aconteceu? Agora ele mudou, tá vendo? Foi para 9878, só de tirar aquele ponto que estava fora, que é o mesmo valor que está aqui, 9875, 9878 está muito próximo, né? Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, 98 está legal, mas para realmente valer alguma coisa para a gente tem que ser 99, né? Aí ficou pior, 9855. 9726, só melhora. 9929. Agora eu consegui 99, tá vendo? Isso aqui tá me dizendo que para os valores de 25 até 500, ele tem um valor preditivo alto. Se eu colocar o 750, esse valor preditivo já cai. Tá vendo? Então o que aconteceu com essa curva? O ensaio ele é confiável para concentrações, e aí se eu selecionar esses pontos que ficam entre 25
e aí o valor aqui é microgramas por ml, 25 microgramas por ml, 500 microgramas por ml. Se eu estiver usando, se eu estiver tentando determinar a concentração de proteínas de uma substância que fique nessa faixa de concentração, o meu valor preditivo é bastante alto. A gente pode arredondar para 0,993, tá? Então a chance de eu acertar, a minha eficiência, a minha acurácia é de 99,3%, tá? Então isso é praticamente 100%. Eu vou estar acertando, o valor preditivo é super alto, porque o R quadrado está me falando isso. À medida que eu vou me distanciando desse valor, e pior, se eu olhar para os valores mais altos e esquecer os valores mais baixos, a partir de 500, o valor é 9755, 97,55%. Também é ruim, tá? Tem que ser 99 para ensaios clínicos, para ensaios sérios. Então, o exercício de construir o gráfico era para mostrar isso para vocês. Como afeta, como tudo gira em torno da reta. Se a minha reta não fica boa, e se eu não tenho um olho bom para definir qual que é a reta, tudo que eu usar para prever a partir disso daqui pode estar errado, pode estar furado, né? Então, como eu falei para vocês, isso é usado para, por exemplo, diagnóstico, né? Então, se o cara está validando um teste para dosar colesterol e ele faz uma reta e deixa passar uma reta que deveria ser reprovada naquele lote, você tem um valor preditivo mais baixo e você pode estar, para uma parcela da população que está naquele valor limítrofe, você pode estar passando uma informação errada para ela, né? Se é um cara que está indo só para ver se o colesterol dele está baixo ou está alto, não faz muita diferença. Mas se é um cara que está tomando medicação e ajustando medicação para controlar, ele precisa ter um valor exato para saber se está funcionando ou não, né? Então, imagina que isso fosse uma curva de colesterol. Para quem está com colesterol baixo, não tem problema. Mas para aqueles que estão com colesterol alto, o valor preditivo fica pior, né? Que são os valores mais altos. Então, uma curva assim seria muito ruim, seria um desastre. É tudo que você quer evitar. Então, o exercício que a gente está fazendo aqui é mostrar para vocês na prática o que evoluiu a partir da espectroscopia, né? E o uso da absorbância como ferramenta de análise em laboratório. Ficou mais claro? Ou não? Eu acho que ficou, sim. Acho que muita gente estava em dúvida em como que tinha que construir o gráfico, se precisava seguir o que estava na apostila, se fazia que nem o senhor, tipo... Porque lá pede para determinar o epsilon, né? E a gente ficou um pouco confuso se precisava fazer isso ou não. Tá, eu acho que foi uma falha de comunicação minha, porque eu estava falando para vocês, a gente vai fazer aqui o do laboratório, e quando eu falei a gente vai fazer o do laboratório, já se referiria tudo sobre o laboratório, mas o referencial teórico para a apostila, né? Mas como referencial, para entender o que está acontecendo, né? Eu não me atentei em chamar a atenção de que não precisava fazer exatamente aquilo que estava sendo pedido na apostila. Então já fica a mensagem para vocês. Por exemplo, a aula de hoje. A aula de hoje seria assistir 2 vídeos, né? Que eu vou colocar para vocês. Mas eu trouxe algo a mais aqui para a gente estar observando e eu poder explicar um pouco melhor o conceito para vocês. Mas fica valendo o que está sendo feito nessa aula aqui, tá bom? Para futura referência para os próximos experimentos. Pode ser? Tudo bem, professor. Eu só tenho uma dúvida. O senhor falou dessa questão de valor preditivo. Por que ele é mais, digamos, certo em valores de baixa concentração? Porque é onde a reta estava mais fiel, né? Então, voltando aqui para o meu Mas gráfico... isso sempre vai acontecer? Tipo, sempre em valores de baixa concentração? É porque eu acho que eu entendi isso. Não, varia de acordo com cada curva. Ah, tá.
Tem curva que fica ruim nos valores baixos, tem curva que fica ruim no meio, vai de cada um, né? Mas tem alguma coisa que influencia isso? Tem a mão de quem está pipetando. Lembra que eu mostrei a pipeta e tudo mais? A Certo. curva é feita por uma diluição seriada. Então, se o cara erra na hora de fazer a diluição seriada, ele estraga o negócio, sabe? Ah, entendi. Então, ó, vou colocar dois valores fictícios aqui, ó, com base, né? Vou colocar um valor de 0,20 e vou colocar um valor de 0,75, tá? Na absorbância. Do jeito que eu pedi aqui, ele me dá a tabela do desconhecido, tá? Então o que eu chamei de 0,2, ele deu um valor de 204,8, seria em torno de 200 microgramas por microlitro. Enquanto o 0,75, ele me dá um valor de 1.267, tá? De acordo com essa reta aqui, ó, que tem praticamente todos os pontos, e o R quadrado estava 0,98, tá? Aí, como a gente tinha visto, até aqui estava ruim. Do 25 ao 500 ficava melhor. Então a gente vem aqui, o R quadrado subiu para 992, que eu falei para vocês que está ótimo. Aí eu vou para o meu interpolado, o 0,200 deu 205. Você vê que não mudou muito, né? Mas como o 750 cai fora da região até onde eu tenho o último ponto, que é 500, ele não consegue prever para mim qual é o valor, porque está fora da curva. Ah, entendi. Entendeu? Então ele não vai me dar um valor porque está fora da curva, porque não é confiável. Agora, para o valor baixo, mesmo naquela curva ruim, não ficou muito diferente. Não afeta tanto. Entendi. Porque se eu fosse fazer a curva que melhor se adaptasse, ela não dá uma reta. E ela deveria dar uma reta. Se eu pegar esses dados aqui e vou trazer eles de volta, não é exatamente uma reta. Ela meio que sobe e tem uma inclinação. Isso aqui vai dar uma polinomial do segundo grau. Sabe? Então, se eu mudasse aqui o resultado... essa análise aqui, mudar para uma não linear e colocar uma de segundo grau, polinomial, segunda ordem, ele não conseguiu fazer porque faltou pontos, por alguma razão. Não sei porque ele considerou só 2. Mas, assim, pela experiência, poderia dizer para vocês que seria uma polinomial de segundo grau. Porque ela parece aquela curva de sino, sabe? Pelo menos um pedacinho dela. Se eu tirasse a reta aqui, ó, ela vai subindo e vai meio que saturando, né? Então, eu acho que seria o melhor. Mas para os ensaios, o que o pessoal faz é transformar em reta. Eu não sei quanto que vocês já tiveram de laboratório, mas quando não dá uma reta, ou então você tem alguma coisa que seja de segundo grau ou outro exponencial, usa-se muito logaritmo para trazer para virar uma reta, sabe? Então isso é bastante usado em muitos ensaios. Ah, entendi, professor. É que, na verdade, eu acho que na primeira vez que eu tinha lido a apostila e visto o vídeo do senhor, eu fiquei pensando que esse experimento era para fazer aquela relação, né, de concentração e absorvância. Mas tem muito mais coisa além disso do que só indicar isso no gráfico, tipo, interpretar os dados. Então, por isso que a ideia do relatório era fazer essa discussão sobre essa interpretação. Como que afeta a reta se você considerar pontos que estão fora, né? E às vezes como você tem que mexer nisso até chegar ao ponto que, dependendo da aplicação que você está fazendo, você tem que descartar e fazer de novo. Entendi. Acho que agora ficou bem mais claro. Tá?
Então, assim, esse princípio que eu passei para vocês é o que rege todas as análises de laboratório que a gente faz. A diferença, e aí é que tá, os caras fazem essas curvas e repetem várias vezes para determinar, para no fim virar uma regra de 3. E aí quando vem para o laboratório fazer, ele vem com uma solução padrão. Eu tenho aqui, peraí. Ó, isso daqui é dessa empresa, chama LabTest, tá vendo? E esse daqui é para medir glicose. Dá para medir glicose no sangue, na urina. E o que que vem aqui? Vem essa solução, que é a solução do teste, que tem tudo para fazer o teste, está aqui. E o padrão, que vai ser a solução 2. Tá vendo? Em vez de ter uma curva, ele tem só uma solução padrão. E aí, a partir da solução padrão, você faz uma regra de 3 para determinar das suas amostras que é desconhecido. Por que isso? Porque essa reta já foi feita tantas vezes que ele vai colocar um valor lá que não é o coeficiente de extinção molar, mas vai ser o quê? O coeficiente da reta, o coeficiente angular da reta. E aí é assim que você vai determinar. Ah, entendi, professor. Então, assim, eu poderia pegar os outros kits que eu tenho aqui, mas vai ser a mesma coisa. Lactato, colesterol, triglicerídeos, é tudo a mesma coisa. E colorimétrico, né? Que aí você usa o espectrofotômetro para determinar no comprimento de onda que for necessário. Entendi. Tudo Vocês, bem, não sei se vocês foram, o Lavoisier tem, eu acho que é o Lavoisier. Tem uma foto, quando você vai lá, eles mostram de Barueri, que tem várias máquinas. Se você olhar aquelas máquinas, é tudo espectrofotômetro automatizado. Se vocês separarem bem, vocês vão ver aquela plaquinha de 96 que eu falei para vocês, eles empilham e o negócio vai puxando e lendo várias vezes durante o dia. E é automatizado. Já viram? Deixa eu ver se eu puxo aqui. Acho que é do Lavoisier. Lavoisier. Barueri. Imagens, eu quero imagens. Cadê? Não, eu quero lá dentro. Não, acho que não. Delboni, talvez? Não está exatamente mostrando o laboratório. Talvez porque eu não escrevi, né? Laboratório. Não vai mudar muito. Bom, não vou perder muito tempo com isso não. A ideia era puxar rapidinho, mas eu lembro de ver a foto e chamava a atenção para mim, o centro de processamento deles. Bom, deixa pra lá. Vamos voltar ao que importa. Com relação a isso, então, podemos ficar tranquilos? Hein, pessoal? Em relação à aula prática 1, podemos ficar tranquilos? Sim, professor. Tá tranquilo. Mais alguém gostaria de perguntar? Estou olhando aqui no chat. Tudo certo, então? Então eu estendi o prazo até segunda-feira, meia-noite, né? Então tem até o final da segunda-feira. Se vocês quiserem mudar, quem acha que não ficou legal, ou agora que eu expliquei dá para melhorar, fica à vontade, ele permite a submissão. Se tiver algum problema, me comunica, que aí eu altero lá, tá bom? Ó,
Como tomou quase 1 hora e eu estava gravando, eu vou parar de gravar no Streamlabs e vou recomeçar para ser da aula de hoje e deixo essa como dúvida da aula passada, tá bom? Rapidinho aqui, então, beleza. Vamos aqui.